Olá, eu sou Rafaela Bruno de Souza, sou mestranda em Educação e Ciências na Amazônia, pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e hoje eu irei apresentar o artigo que foi previamente selecionado, aprovado, para o terceiro CIPEC. Este artigo, ele foi desenvolvido em parceria com a minha orientadora, professora doutora Mônica Costa, e o título dele é O Modo de Ver e Dizer a Educação Ambiental. Então, a finalidade deste artigo não é mostrar o que é certo e o que é errado da educação ambiental, não. Nós temos aqui a finalidade de analisar esses modos que estão presentes em teses e dissertações. Então, foi realizado um recorte de uma dissertação, e neste recorte, nós escolhemos os trabalhos que estavam presentes na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações Brasileiras, num período de 2001 a 2019, e essas teses e dissertações, elas foram analisadas e pesquisadas a partir das palavras-chave: educação ambiental, Michel Foucault e discurso. Inicialmente, nós temos uma questão que nos mobiliza, um problema: quais os modos de ver e dizer educação ambiental em teses e dissertações brasileiras? O nosso referencial teórico, ele inicia abordando sobre a educação ambiental como produção discursiva. Nós trabalhamos a questão do discurso e da cultura, como esses trabalhos estão atrelados o discurso e a cultura, ou seja, as suas materialidades. Então, nós começamos também indagando como a educação ambiental é vista quando se considera os estudos do discurso e da cultura. Então, nós fizemos uma relação entre tempo e ambiente, já que no artigo e na própria dissertação, nós estamos estudando a questão de natureza, ambiente e educação ambiental, até chegar a este processo discursivo, como ela foi produzida. Então, nós temos aí a questão do tempo curto e tempo longo. Então, para Carvalho, em 2012, página 91, o tempo de curta duração diz respeito ao que chamamos de contemporaneidade, né? O tempo que ocorre no presente. Este trabalho, ele vem estudar essas questões que envolvem essa contemporaneidade também. Então, nós seguimos aqui os ideais de Michel Foucault durante o desenvolvimento da pesquisa dissertativa, mas não segue algo linear, né? Não é uma história linear, e sim uma produção descontínua, já que essa é uma característica do texto Foucaultiano. Então, nós vamos construindo as nossas ideias de educação ambiental atrelando o discurso aos artefatos culturais, ou seja, as materialidades que envolvem a cultura, seja ela a mídia em geral, ou até mesmo documentos escolares, né? E nós vamos aceitando ou até mesmo recusando o que ela nos diz. Mas quando nós vamos estudar isso, ver esses artefatos culturais, nós até podemos nos perguntar: há uma única forma de leitura para a educação ambiental, né? Já vou logo respondendo. Nós tentamos buscar de maneira ampla essa leitura, né? Não fixando em apenas um modo de conservação, não apenas um modo de preservação, mas sim analisar de uma maneira macro, esse olhar macro para a educação ambiental. Então, o percurso metodológico aqui é escolhido, nós realizamos um mapeamento destes trabalhos, desses estudos, em que nós buscamos identificar os modos de ver e dizer essa educação ambiental,
considerando os aspectos de discurso e cultura. Então, nós fizemos um estudo baseado nessas teses e dissertações que estão publicadas no repositório da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, neste período de 2001 a 2019. Então, os critérios de escolha foram trabalhos que mostram uma grande relevância, uma grande contribuição para a temática, que são oriundos, né, dos programas de pós-graduação e constituem o corpus documental desta pesquisa. Mas aqui nós tivemos dois momentos também. O primeiro foi a busca por estes trabalhos, seguindo os termos educação ambiental, Michel Foucault e discurso. Também tivemos uma releitura destes trabalhos, nós relemos eles, verificamos as suas materialidades, o que era importante para o nosso artigo. E nós encontramos 21 trabalhos, sendo 9 teses de doutorado, 12 teses e 12 dissertações de mestrado, mas após a leitura de cada um deles, nós destacamos 5 trabalhos que não correspondiam ao nosso objeto de pesquisa, por isso foram descartados. E utilizamos também as categorias de análise, como são duas, né? Como modo de ver, nós temos duas categorias de análise, que são os modos de ver e dizer, a educação ambiental. Então, nós fomos atrelando esses modos de ver e dizer às materialidades, aos artefatos culturais que foram utilizados em cada trabalho. Né? Se era uma capa de revista, se eram jornais, se são imagens, se são músicas, né? E nós fomos verificando outros materiais que estão presentes no discurso da educação ambiental e da cultura e que são eleitos como empiria dos trabalhos que foram analisados. Então, como resultado de discussões, nós ficamos com 16 trabalhos, e ao analisar esses trabalhos, que são 6 teses e 10 dissertações, nós verificamos a ideia que eles defendem uma ideia de educação ambiental como algo que foi inventado ou produzido. Como diz Sampaio, esse termo fabricação, ele tem a finalidade de reforçar o caráter do discursivo que está presente em um suposto conceito de educação ambiental. Então, há uma denúncia de que a educação ambiental ela é dita como um modo de subjetivar sobre como o sujeito deve se relacionar com o meio ambiente. E aí ela vai convertendo esses sujeitos a outras posturas que são chamadas de ecologicamente corretas. Então, nestes trabalhos, nós colocamos uma tabela e colocamos os trabalhos ao longo do corpo do texto, né? E os seus referidos a exemplos de materialidades ou artefatos culturais. Então, neste sentido, nós apontamos que existe uma necessidade de estudos nessa perspectiva teórico-metodológica, dos documentos escolares e até mesmo nas escolas, com a tentativa, com a intenção de problematizar essas ideias e outras também que estão presentes nessas materialidades. Então, como considerações finais, nós observamos que essas publicações, elas concebem uma forma de ver e dizer educação ambiental, seja para fabricar ou inventar ou criar esses modos que vão fazer parte do discurso dessa educação ambiental, que vão constituir os modos de pensar, que vão agir em determinadas circunstâncias, para que esse sujeito passe a agir de algum modo, seguindo aquelas regras, né, em determinadas circunstâncias. Então, ele tem até mesmo um conceito de... Além disso, ele vai cumprir o papel de mostrar o conceito relacionado à natureza e à cultura, né? Também temos a questão que esse algo produzido ou fabricado leva-nos a pensar na nossa própria identidade como educadores ambientais, já que existe uma série de discursos que estão presentes nesse campo e que vão atuar também fabricando a nossa abordagem pedagógica em relação a essa visão ambiental. Então, desse modo, se diz que ela nos ensina os modos corretos de ver e dizer educação ambiental.
no sentido que nós somos orientados a um olhar para uma só perspectiva, né? Então, é interessante, é importante articular a cultura, porque a cultura torna-se necessária com a finalidade de se observar o processo histórico que ocorreu a educação ambiental e também desnaturalizar aquilo que já está comum na nossa prática também como educadores ambientais. Aqui nós temos as principais referências. Desejamos um excelente evento e saúde para todos neste momento tão delicado que nós estamos vivendo.